Audiolivro Mordomo Eficaz: Como multiplicar os recursos com sabedoria, de Ellen G. White. Capítulo 21. O uso do dízimo. Deus deu orientação especial quanto ao emprego do dízimo. Ele não quer que sua obra seja prejudicada por falta de recursos. Ele deixou bem claro nosso dever sobre esses pontos, para que não se realize um trabalho casual e cometam-se erros. A porção que Deus reservou para si jamais deve ser desviada para algum outro desígnio que não seja por ele especificado. Ninguém se sinta na liberdade de reter o dízimo para empregá-lo segundo seu próprio juízo. Não deve servir-se dele numa emergência, nem usá-lo segundo lhe pareça justo, mesmo no que pode ser considerado como obra do Senhor. Por preceito e exemplo, o pastor deve ensinar o povo a considerar o dízimo como sagrado. Não deve pensar que o pode reter e aplicar conforme seu próprio juízo, por ser pastor. Não lhe pertence. Ele não tem a liberdade de separar para si o que pensa pertencer-lhe. Não deve apoiar qualquer plano para desviar de seu legítimo emprego os dízimos e as ofertas dedicados a Deus. Eles devem ser postos em seu tesouro e mantidos sagrados para o serviço dele, de acordo com o que ele designou. Deus deseja que todos os seus mordomos sejam exatos ao seguir os planos divinos. Eles não devem alterá-los para praticar algum ato de caridade ou dar algum donativo ou oferta quando e como eles, os agentes humanos, acharem adequado. É um método lamentável da parte dos seres humanos procurarem melhorar os planos de Deus, inventando artifícios, tirando uma média de seus bons impulsos e contrapondo-os às reivindicações divinas. Deus requer que todos respaldem com sua influência o plano dele. Ele o tornou conhecido e todos quantos quiserem cooperar com ele têm de levar avante esse plano, em vez de ousar tentar melhorá-lo. O Senhor instruiu Moisés sobre Israel. Ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido, para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Êxodo 27, versículo 20. Isso devia ser uma oferta contínua para que a casa de Deus fosse devidamente abastecida do necessário para seu serviço. Seu povo hoje precisa lembrar que a casa de culto é propriedade do Senhor e deve ser cuidadosamente cuidada. Porém, o fundo para essa obra não deve provir do dízimo. Uma mensagem muito clara e definida me foi dada para nosso povo. É-me ordenado dizer-lhes que estão cometendo um erro em aplicar os dízimos a várias finalidades, as quais, embora boas em si mesmas, não são aquilo em que o Senhor disse que o dízimo deve ser investido. Os que assim o empregam estão se afastando do plano de Deus. Ele os julgará por essas coisas. Manter outras áreas de atuação, mas não com os dízimos. Um raciocina que o dízimo pode ser aplicado para fins escolares. Outros argumentam ainda que os colportores devem ser sustentados com o dízimo. Comete-se grande erro quando se retira o dízimo da finalidade em que deve ser empregado, o sustento dos pastores. O dízimo pertence ao Senhor, e todos aqueles que tocam nele serão punidos com a perda de seu tesouro celestial, a menos que se arrependam. Que a obra não continue mais a ser impedida, porque o dízimo foi desviado para vários fins diversos daquele para o qual o Senhor disse que ele devia ir. Devem-se estabelecer provisões para esses outros ramos da obra. Eles devem ser mantidos, mas não pelo dízimo. Deus não mudou.
o dízimo ainda deve ser empregado para a manutenção do ministério. Testemunhos para a Igreja, volume 9, páginas 247 a 250. Inclui os professores de Bíblia. Nossas associações olham para as escolas em busca de obreiros educados e bem preparados. Por isso, deveriam dar a essas escolas um apoio mais caloroso e inteligente. Tem sido comunicada uma clara luz àqueles que ministram em nossas escolas, ensinando a palavra de Deus, explicando as Escrituras e educando os alunos nas coisas divinas, para que sejam sustentados com o dinheiro do dízimo. Essa instrução foi dada há muito tempo e, mais recentemente, tem sido repetida vez após vez. Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 215. Não é um fundo para os pobres. O dízimo é separado para um uso especial. Não deve ser considerado fundo para os pobres. Deve ser dedicado especialmente ao sustento dos que estão levando a mensagem de Deus ao mundo e não deve ser desviado desse propósito. Review and Herald, 1 de dezembro de 1896. Não é para as despesas da igreja. Foi-me mostrado que é um erro usar o dízimo para atender a despesas ocasionais da igreja. Nesse ponto, tem havido um desvio dos métodos corretos. Seria muito melhor cada um se vestir de maneira menos extravagante, reduzir seus desejos, praticar a renúncia e atender a essas despesas. Assim fazendo, todos terão uma consciência limpa. Mas Deus é roubado cada vez que alguém põe a mão no tesouro com o propósito de tirar fundos para atender às despesas correntes da igreja. Testemunho especial para a Igreja de Battle Creek, páginas 6 e 7. Querido ouvinte, que Deus lhe abençoe. Em sua oração hoje, você clame a Deus mais uma vez força, sabedoria, discernimento para se manter fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas, cumprindo o seu propósito. Que Deus lhe abençoe.